na TV, vamos agora acompanhar deficientes físicos de Caruaru e de Garanhuns. Olha, queremos ver se os deficientes conseguem utilizar ônibus nestas duas cidades aqui do interior. Será que existem dificuldades? Será que eles conseguem utilizar esse transporte tranquilamente? Veja isso comigo agora. Roda aí pra gente ver agora. Edivaldo ficou paraplégico há 6 anos. As dificuldades para se locomover são muitas. A inexistência de rampas torna tudo mais difícil. Os obstáculos são constantes, mas algumas conquistas já foram realizadas. Uma delas é a adaptação nos ônibus da cidade. Portas e elevadores tornam mais acessível o transporte de pessoas como Edivaldo. Facilita muito para o paraplégico se deslocar para até a cidade. Em Garanhuns, existem 2 empresas de transportes coletivos. Uma delas possui uma frota de 30 veículos. 30% já atende à lei de acessibilidade. O decreto considera como acessibilidade a condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços, edificações e dos serviços de transporte. Nós fiscalizamos o atendimento ao usuário, fiscalizamos o cumprimento das leis. O bom atendimento e o cumprimento das leis é um trabalho sendo fiscalizado constantemente pela autarquia. Mas em Caruaru a situação não está tão boa assim. Lá os transportes coletivos não têm adaptação para os portadores de deficiência. Vamos até lá ver como está esta situação. Olha, Zandra, de acordo com a Autarquia de Defesa Social, Trânsito e Transportes, a Destra, aqui em Caruaru existem cerca de 2.000 pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, seja ela física, sensorial ou até mental. O município tem bem mais do que o dobro da população aí de Garanhuns, a frota, consequentemente, é maior, mas nenhum dos veículos são adaptados para os deficientes. Então, nós viemos aqui na estação ferroviária, que é onde tem um ponto de apoio aqui desses veículos, para fazer um teste, inclusive com uma pessoa que precisa desse serviço, que é Esnande Quirino. Ele que é deficiente físico, uma das pessoas que sofrem mais com esse tipo de problema, e vai fazer esse teste aqui com a gente. O que seria, como seria utilizar então o transporte coletivo aqui? Vamos ver. O primeiro problema, como chegar na calçada para ter acesso ao ônibus? Olha, aqui o ideal tem que ter uma rampa, né, acessível para nós portador deficiente. Como aqui eu não tenho condições de chegar, tenho que ter a ajuda de alguém para poder chegar, para subir para a plataforma do ônibus. Essa é uma das dificuldades que a gente passa no dia a dia, né? É o acesso com rampas. Depois de conseguir subir na calçada, vem a segunda dificuldade, o acesso ao ônibus. A possibilidade de entrar por trás do veículo é descartada por conta da catraca. Fomos então para a porta da frente. O correto seria ter a rampa para nós poder entrar justamente com a cadeira de roda sentado nela. Esse seria o correto, mas como não tem, a gente tem que descer da cadeira, se arrastar até a cadeira e alguém auxiliar e pegar a nossa cadeira de roda e colocar no ônibus. Isso duraria mais ou menos quanto tempo para você conseguir fazer tudo isso? Olha, até arrumar alguém que possa fazer isso aí, quem sabe, eu não posso nem dizer o tamanho desse tempo, porque a gente tem que achar alguém com boa vontade para fazer esse favor para a gente colocar essa cadeira dentro do ônibus. E como a estrutura dos veículos é praticamente a mesma, essas dificuldades se repetiriam em qualquer um dos ônibus em Caruaru. Vale lembrar que o teste foi feito no ponto de apoio dos transportes coletivos, na estação ferroviária, mas em qualquer outro ponto da cidade, os problemas não seriam muito diferentes, segundo diz Esnande. O ponto principal, que seria a nossa, que a gente chama aqui a estação ferroviária, né, o ponto principal do ônibus, não tem essa estrutura. Imagina a periferia, no caso, é que é uma estrutura bem mais precária. A situação atual de Caruaru com relação à acessibilidade preocupa a presidente da Associação dos Portadores de Deficiência Física, a APODEC. Segundo ela, existem leis desde o ano de 2000 que determinam a adaptação dos veículos, mas nada é cumprido. A prefeitura disponibiliza um transporte paliativo com vans para atender aos deficientes, mas mesmo assim não é o suficiente. A gente vê que não é suficiente as bestas, porque existe uma demanda muito grande hoje utilizando, e a gente sabe que essas bestas não vão atender a demanda que temos em Caruaru. A Destra, né, que é a nossa autarquia, que é responsável por esse assunto, está atenta a isso e estamos já tomando as providências. Sabemos que vamos ter alguns dias, algumas reuniões para definir exatamente como que as empresas vão fazer esse trabalho.
Eu poderia dizer quando já se vai ter alguma resposta relacionada a esse problema, coronel? Olha, Jonatas, nós estamos trabalhando aqui na autarquia assim, com a maior celeridade possível em tudo que nós estamos fazendo. Agora, é evidente que nós precisamos fazer um trabalho que seja, vamos dizer assim, pautado numa estrutura que tenha condições de ter um resultado positivo. Então, eu não posso sair correndo para fazer isso, eu tenho que fazer as coisas com calma. Agora, com agilidade que a cidade está precisando. Então, nós temos agora uma próxima reunião com as empresas de ônibus, será agora na próxima quinta-feira, juntamente com o presidente da Câmara, Rogério Menezes, para nós tratarmos do assunto de algumas linhas de ônibus. Na sequência, já na próxima semana, eu estou querendo ver se eu marco uma reunião com os deficientes físicos e as empresas de ônibus para nós tratarmos desse assunto de acessibilidade. Olha, eu estou abismado com o que eu acabei de ver, que lá em Garanhuns, a cidade de Garanhuns, nesse sentido, está bem adiante do que Caruaru. Vocês viram lá que o ônibus de lá já tem aquela espécie de elevador que consegue fazer com que o deficiente consiga pelo menos ir para algum lugar, coisa que a gente não vê por aqui há muito tempo. O que a gente vê por aqui são leis e mais leis que são criadas e nunca são cumpridas. Como, por exemplo, essa de adaptar os veículos aqui da cidade, que infelizmente até hoje ninguém tomou providência nenhuma. O que eu vou esperar é que a destra, né, que o coronel está comandando por aí, não fique somente se reunindo com empresários do ramo de transporte coletivo para discutir aumento de passagem. Disso aí o povo já está cheio, né? Porque ninguém aguenta mais um serviço tão precário como esse aqui de Caruaru. E a história que eu soube, alguém me contou, é de que os proprietários de transportes coletivos aqui de Caruaru alegam que não podem adaptar seus veículos exatamente para atender aos deficientes por conta da qualidade do piso aqui da cidade. Ou seja, a cidade está cheia de buraco. Só tem buraco nessa esculhambação toda aí. Então, isso é uma desculpa esfarrapada de quem não quer prestar um serviço exatamente a uma comunidade. Aí não me venham dizer que esse serviço é prestado com as vans, porque como foi dito aí na reportagem, meus amigos, não suporta. Ou seja, o serviço é oferecido de forma precária também. Tinha que acabar com esse negócio. Na hora que o deficiente quer ir para algum lugar, tem que ligar, marcar, implorar, para ver se aparece alguém lá para ir buscá-lo em casa e levá-lo até um local. Deveria ser uma coisa comum. Ele poderia, ele mesmo, se locomover até o ponto de ônibus, pegar. Olha a deficiência aí, que o presidente da associação está encontrando, olha. Não tem rampas, onde existe rampa aqui na cidade, os camaradas param seus veículos exatamente em locais proibidos, em cima das rampas. Rampa só serve para moto subir de um lado para o outro, aqui em Caruaru. É isso que está acontecendo. Já está na hora de se ter um pouco mais de respeito, de oferecer um pouco mais de dignidade aos deficientes físicos também aqui de Caruaru. Porque pelo que a gente viu, a cidade de Garanhuns está bem adiante, está bem mais na frente do que a gente aqui, infelizmente. Então esperar aí que a destra consiga realmente cobrar dos empresários do setor de transporte coletivo aqui da cidade que ofereçam também esse serviço à população deficiente da cidade, que não é pouca gente não, é muita gente mesmo que já merecia ter esse respeito para exatamente poder se locomover para onde quiser aqui na cidade de Caruaru. Infelizmente a situação é essa aí, essa esculhambação que nós acabamos de ver. Bom, vamos lá, prosseguindo com o programa, e agora eu tenho para você um recado do governo do estado de Pernambuco.